Vamos à questão número 40 agora. Essa questão diz o seguinte: um objeto real é colocado a 60 centímetros de uma lente delgada convergente. Ou seja, temos aqui a distância objeto. DO é igual a 60 centímetros. Aproximando-se de 15 centímetros o objeto da lente, a nova imagem obtida fica 3 vezes maior que a anterior. Bem, temos aqui uma segunda situação. Observem, o objeto não está mais na mesma posição que ele estava inicialmente. DO agora não é mais 60 centímetros. O objeto se aproximou da lente por 15 centímetros. Então, quanto vale a nova distância objeto? Se antes ele estava a 60, ele aproximou 15, então significa que a distância objeto agora é igual a 45 centímetros. Vejam que o problema está nos dizendo aqui que existem duas situações em que duas imagens são formadas. Uma primeira situação em que a distância objeto é igual a 60 centímetros, e aí se forma uma imagem que tem a altura HI, e uma segunda situação em que DO é igual agora a 40 centímetros, o objeto está mais próximo da lente, mas a altura não é mais a mesma, né? A altura agora é 3 vezes maior que a altura anterior. Então, o objeto apresenta uma nova altura. Porém, de acordo com o problema, as duas, né, no caso aqui não era objeto, era imagem, não lembro o que eu falei. Enfim, mas as duas imagens agora formadas, né, elas têm a mesma orientação. Então, a primeira imagem que tem a altura HI, ok? Ela é orientada, por exemplo, para cima. A segunda imagem, que tem a altura 3 vezes a da primeira, tem a mesma orientação, também para cima. Ou, se uma é para baixo, a outra também é para baixo, de cabeça para baixo. Ok? Isso é o que o problema quer dizer aqui com uma mesma orientação. A partir disso, então, o problema diz: pode-se então afirmar que a distância focal da lente vale, então o que o problema quer é a distância focal dessa lente. Bom, dadas as informações aqui, nós temos que tentar analisar, né, a situação e chegar na distância focal. A gente já vê claramente que existem aí duas situações diferentes, duas imagens formadas, ok? Com características diferentes, visto que uma é maior que a outra. Então, provavelmente, o que a gente vai fazer é comparar uma situação com a outra para, a partir disso, tentar encontrar a distância focal. Então, primeiro a gente analisa parte por parte, situação por situação, e depois compara uma com a outra, certo? Qual é a melhor equação para resolver esse problema? Bom, é aquela que envolve uma relação entre DO, HI e distância focal, já que são essas as variáveis aqui envolvidas, né, na nossa situação problema e que foram fornecidas para a gente. Pensando nisso, qual a expressão nós poderíamos usar, né? Qual a expressão relaciona DOHI, por exemplo? DO e HI. A gente poderia pensar na expressão que envolve o aumento, em que diz que HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. Bem, aqui não é tão interessante usar essa equação, pois vejam, HI e HO nós até temos ali uma relação, mas e HO e menos DI, né? A gente nem tem nada sobre menos DI nesse problema. Inclusive, DI varia de uma situação para outra. Basta a gente lembrar da equação dos pontos conjugados, que relaciona a distância focal, distância imagem e distância objeto. Se a distância focal é a mesma, né, e DO muda, DI também muda de uma situação para outra. Então, usar essa equação é só acrescentar mais uma variável ao problema. Então, não é interessante, ok? Bem, poderia pensar na equação dos pontos conjugados também. 1 sobre F igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI, né? Ou 1 sobre DI mais 1 sobre DO, tanto faz. Bem, não sei se é tão útil utilizar essa equação assim, porque apesar da gente ter uma relação entre distância focal e distância objeto, essa equação não envolve HI, que a gente precisa, né? A gente precisa colocar ele aí na solução do problema de alguma forma, porque temos uma relação aí envolvendo ele. Inclusive, é ele que faz a conexão de uma situação com a outra. Então, pode ser que essa expressão não seja tão útil assim.
Temos uma outra, né? Qual outra? É aquela terceira equação que eu apresentei para vocês, que diz que a distância focal é igual ao aumento vezes a distância objeto, dividido pelo aumento menos 1. Ah, mas daí você pode me dizer assim, nossa, mas essa equação não envolve HI também. Mais ou menos, né? Por quê? Porque o aumento, ele pode ser escrito como sendo HI sobre HO. Então, indiretamente, sim, essa expressão envolve o HI, não é verdade? Você pode me falar, ah, mas envolve HO também. HO não é uma variável conhecida. Porém, HO é a altura do objeto. E a altura do objeto é a mesma, tanto na situação 1 quanto na situação 2, porque é o mesmo objeto. Ele apenas se aproximou da lente. Então, é uma situação, né, uma variável comum às duas situações. Então, talvez seja interessante usar essa equação. Vamos ver aqui. Vamos escrever essa expressão aqui e vamos pensar um pouco sobre ela. F é igual a A vezes DO dividido por A menos 1. Notem que eu posso substituir no lugar do aumento, né, a expressão para este aumento, HI sobre HO. Então, ficaria aqui para a gente, olha, F igual a A, que é HI sobre HO, vezes DO, dividido por A, que é quem? HI sobre HO, menos 1. Aqui nós temos uma relação entre os dois casos, né? Perdão, entre as três variáveis: foco, distância focal, altura-imagem e distância-objeto, certo? Essa equação pode ser reescrita de uma forma mais bonitinha? Talvez, né? Mas por enquanto vamos deixar aí da forma que ela está e vamos substituir os valores nessa equação para a primeira situação. Então vamos lá, ó. Considerando a primeira situação, o que nós teríamos? Que a distância focal é igual a HI vezes 60, que é a distância objeto, dividido por HO. Tudo isso dividido por HI. Aqui, inclusive, dá para fazer mínimo, hein? Acho que é interessante fazer isso aqui, ó. O mínimo entre HO e 1 é HO, né? HO dividido por HO é 1, vezes HI, HI. Então, HI menos HO por 1 é 1 menos HO aqui. Ok? Só fiz o mínimo aqui, tá bom, gente? Ó, aqui, ó. Fiz o mínimo. E aí tá aqui esse mínimo. Então, substituir para a primeira situação. Ok? Então, na primeira situação, tá aí a expressão. Dá pra gente melhorar, né? Porque dá pra fazer uma divisão de fração aqui, ó. Eu teria o seguinte, F é igual a HI vezes 60 dividido por HO, que multiplica o inverso dessa, que é HO dividido por HI menos HO, correto? Olha, já dá para simplificar um HO com o outro, né? Ficou aí. Então, vamos deixar aqui, ó, o que sobrou aqui para a gente. Vamos escrever aqui em cima. Sobrou o quê? Sobrou que a distância focal é igual a HI vezes 60 dividido por HI menos HO. Então, isso aqui foi o que nós encontramos para a primeira situação. Vamos ver o que a gente encontra para a segunda situação. Na segunda situação, o que nós temos? Nós temos que a distância objeto é igual a 45 e que a altura é 3 vezes essa altura anterior, não é verdade? Então, vamos colocar aqui, ó, distância focal vai ser igual a HI' dividido por HO, que não muda porque o objeto é o mesmo, vezes a distância objeto, que estou substituindo aqui, 45, dividido por HI' menos HO, que continua o mesmo, dividido por HO. Ó, estão vendo que essas duas equações aqui são parecidas?
Só que uma é para a primeira situação e a outra para a segunda, né? Então, disso nós encontramos que F é igual a HI' vezes 45 sobre HO, que multiplica HO sobre HI' menos HO, certo? Disso aqui, vamos continuar aqui embaixo. Vejam, dá para simplificar HO com HO. Sobra para a gente que F é igual a HI' vezes 45 dividido por HI' menos HO, ok? Vou colocar aqui do lado a expressão que a gente encontrou para a primeira situação. Era essa aqui, F igual a HI vezes 60 dividido por HI menos HO. São duas equações que se parecem, na verdade. São duas equações que a gente vê aí que há uma semelhança. Notem aqui que nós sabemos quanto vale HI' em função de HI. Então, dá até para eu fazer uma substituição. Vejam, eu teria aqui embaixo, vamos dar sequência aqui. Vejam, F vai ser igual a HI', que é 3HI, o problema disse para a gente lá em cima. Olha aqui a anotação que a gente fez, ok? Então, 3HI vezes 45, dividido por HI', que é 3HI, menos HO, ok? Então, temos aqui ainda uma maior semelhança agora entre as duas expressões. Notem, inclusive, que elas envolvem as mesmas variáveis: distância focal, altura da imagem e altura ao objeto, certo? Será que é possível descobrir quanto vale a distância focal na comparação entre essas duas expressões? Isso a gente pode descobrir. Bom, nós sabemos que HI aparece nos dois casos e HO também nos dois casos, sendo o mesmo valor. Então, eu posso tentar isolar HI de uma situação com HI da outra. Será que é possível? Vamos observar aqui. Olha, nessa situação, como ficaria isolando HI? Eu poderia escrever aqui, HI menos HO, que multiplica a distância focal, é igual a HI vezes 60. Então, dá para escrever aqui HI vezes F menos HO vezes F igual a HI vezes 60. Eu quero isolar HI, então eu vou passar todo mundo que tem HI para um lado só. Ficaria HI vezes F menos HI vezes 60 igual a HO vezes F. Então, eu teria aqui, olha, colocando HI em evidência, HI que multiplica F menos 60 igual a HO vezes F. Então, HI seria igual a HO vezes F dividido por F menos 60. Só coloquei HI em evidência ali naquela expressão, ok? Posso fazer o mesmo aqui embaixo, ó. Como que ficaria aqui? Multiplicando cruzado, eu teria F que multiplica 3HI menos HO igual a 3HI vezes 45. Agora, fazendo a distributiva ali, eu teria 3HI vezes F menos F vezes HO. Isso vai ser igual a 3HI vezes 45. Passando HI, tudo que tem HI para um lado só. O que eu tenho? 3HI vezes F menos 3HI vezes 45. Isso vai ser igual a F vezes HO. O que eu encontro disso aqui? Que HI, nessa situação, é igual a 3 que multiplica F menos 3 que multiplica 45. Isso vai ser igual a F vezes HO, ok? Notem ainda que eu poderia ter colocado esse 3 aqui em evidência. Vamos fazer isso. Vamos colocar o 3 em evidência. Então, ficaria aqui 3HI, que multiplica F menos 45, certo? Isso implica aqui para a gente, que 3HI
é igual a F vezes HO dividido por F menos 45. Notem, quanto vale HI? É HO vezes F dividido por F vezes 60. Então, vamos fazer a substituição daqui para cá? Vejam, fazendo a substituição, fica 3 vezes HI. Quem é HI? É a distância objeto, é a altura objeto, vezes a distância focal, dividido por F menos 60. Isso vai ser igual a F vezes HO, dividido por F menos 45. Olha, já temos aqui o termo, altura objeto vezes distância focal, altura objeto vezes distância focal. Como está só envolvido em multiplicação e divisão, a gente pode simplificar. Disso, o que sobra aqui para a gente? Sobra aqui para a gente 3 sobre F menos 60 igual a 1 sobre F menos 45. Logo, fazendo as contas aqui, multiplicando cruzado, nós temos 3 que multiplica F menos 45 igual a F menos 60. Fazendo as continhas, 3F menos 145 vezes 3 é 90 mais 45, que vai dar 135. Então, fica aqui 3 vezes 45, 135. Igual a F menos 60. Passa F só para um lado. Teremos aqui, então, o quê? 3F menos F igual a menos 60 mais 135. Isso vai dar para a gente 2F, que é igual a 60 menos mais 135, nesse caso aí, vai dar para a gente 75. Logo, F é 75 dividido por 2, que é igual a 37,5 centímetros. Portanto, está aí o valor da distância focal desta lente. A resposta é o item E, ok? Provavelmente tem uma continha mais fácil para se fazer para resolver esse problema, mas é só a gente pensar um pouco em cima dessa equação. Se a gente pensa um pouco em cima dessa equação para as duas situações, a gente consegue chegar na solução. E assim o problema está resolvido, ok?